Pessoal, que é o feriado para combater o racismo na praia. Todo mundo quer combater o racismo na praia, né? Emendar É absurdo, né? Oi? Oi? Boa noite. Senhores membros da mesa, nobres vereadores, Abner de Madureira, Dr. Rodrigo Salomão, Paulinho do Esporte, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Valmir do Parque Meia Lua, vereador Arildo, vereador Luiz Flávio, público presente, assessores presentes, senhores telespectadores da TV Câmara, internauta, boa noite. Declaro aberta a audiência pública e passo a palavra ao vereador Dr. Rodrigo Salomão, presidente da Comissão Permanente de Finanças desta Casa, para que faça a condução dos trabalhos desta audiência pública. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os telespectadores que nos assistem aqui pela TV Câmara, através da internet e da TV. Estamos aqui reunidos para mais uma audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei número 37 de 2017, de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima despesa e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2018. Dispõe sobre a LOA ano 2018 do município de Jacareí para o período de 2018, em observância ao disposto no artigo, inciso 1º, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a presença da presidente dessa casa, Lucimar Ponciano, dos vereadores Abner de Madureira e Paulinho do Esporte, respectivamente, relator e membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Câmara. Agradeço também as presenças dos vereadores doutora Márcia, Aderbal, Valmir do Parque Meia Lua, o Arildo, Luiz Flávio e o vereador Juarez. Convido agora o senhor Celso Florencio de Souza, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação do projeto de lei. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público em geral aqui presente, aos telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Hoje acho que a gente chega ao fim de um ciclo orçamentário de planejamento para o próximo ano. Ao longo desse ano, né, constitucionalmente, a gente tem que apresentar 3 leis orçamentárias, né, esse o primeiro ano são 3, o próximo ano são 2, e essa é a última. Então, só para fazer um panorama geral sobre o que primeiro a gente fez, primeiro, constitucionalmente, a gente tem que apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o próprio nome diz, ela vai dar diretriz para o próximo ano. Então, no primeiro semestre, a gente veio aqui, a Casa aprovou as diretrizes do orçamento do ano de 2018. Esse mês, a gente também já fez audiência pública sobre o plano plurianual, que vai reger a cidade pelos próximos 4 anos, e agora a gente vem apresentar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano de 2018. E o que a LOA tem de especial, ela tem de diferente das outras? A LOA é basicamente a autorização do Poder Legislativo, aqui, ao prefeito, ao Poder Executivo, representado na pessoa do prefeito, para gastar em determinadas áreas, né? Então, existe uma diferença muito grande que, às vezes, as pessoas acabam não compreendendo o que é o caixa orçamentário e o caixa financeiro. O caixa orçamentário é a lei que é aprovada aqui na Câmara, que é a LOA, que vai especificar em cada caixinha o quanto o prefeito pode gastar em cada determinada área, em cada determinado projeto. Então, a LOA, ela basicamente, o orçamento, ela é uma autorização do Poder Executivo para gastar. Isso não quer dizer que vá ser gasto, porque, né,
o caixa da prefeitura, a receita, depende da questão econômica, né? A gente viu nos últimos anos que houve uma frustração de receita, ou seja, havia dotação orçamentária, havia orçamento, havia autorização a ser gasto, mas, dado a conjuntura econômica, que não é uma conjuntura municipal, mas foi uma conjuntura nacional, não havia dinheiro em caixa. Então, hoje, o que aqui a gente está discutindo é o projeto da LOA, que é a autorização do Poder Legislativo ao Poder Executivo para ser gasto. Então, isso a gente segue a Constituição Federal, a gente segue a Lei de Responsabilidade Fiscal e, sobretudo, a Lei Orgânica do Município. Pode passar, por favor? Então, aqui para a elaboração da LOA, assim como a gente fez para a LDO e para o PPA, que é o Plano Plurianual, a gente faz a expectativa de receitas, né? Então, baseados nas receitas do município deste ano e dos anos anteriores, a gente projeta a receita para o próximo ano. Então, vocês vão perceber que existe uma leve diferença no valor das receitas de março para agora. Essa variação tem um porquê. A economia se recuperou um pouquinho de março para agora. A situação econômica, não só do município, mas do país, não está melhor, não está ainda boa como esperamos, mas está melhor. Então, isso facilita com que a gente tenha uma pequena elevação de receitas, sobretudo de recursos do Tesouro. Essa tabela é interessante para mostrar para todos de onde vêm as receitas, né, sobretudo do Tesouro, né, do Tesouro do município, que vão compor as receitas do município por ano que vem. Então, aqui é só para ressaltar, o IPTU ele está na casa de 12%, né, são 63 milhões, o imposto de renda 2%, o ITBI, que é o de transmissão de imóveis, 2%, o ISS, que são as empresas de serviços pagam, 14%, que dá na casa de 73 milhões, as demais taxas, no valor de 4 milhões, dívida ativa, 6%, e demais receitas. Isso são as receitas do Tesouro de arrecadação municipal. Na sequência, a gente vai ter as transferências de outras esferas de governo, legalmente, constitucionalmente, voltadas para compor o caixa do município. Então, a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, 71 milhões, ICMS, que é a grande parcela das receitas do município, na casa em torno de 270 milhões, tem Lei Candir, que é um pouquinho só, mas tem IPVA, que está na casa de quase 7%, e algumas outras receitas. A expectativa de receitas para o ano que vem, para Tesouro, está um pouquinho mais de 500 milhões de reais. Pode passar. Aqui, o slide ele cortou um pouquinho, mas o global geral de receitas, ele dá algo em torno de 1 bilhão de reais. Para ser exato, 1 bilhão e 50 milhões 738 mil. Esse número pode parecer muito grande, mas aqui a gente está incorporando o SAI, que está na casa de 170 milhões, e o IPMJ, que também está na casa de em torno de 70 milhões. Quanto? 95, isso não achei aqui. Meu cruz já está fraco. Só isso aí já dá em quase 300 milhões. Então, esse número ele fica meio inflado porque considera IPMJ e SAI, mas tanto o IPMJ quanto o SAI fazem parte do orçamento do município. Aqui na sequência a gente tem o gráfico de recursos, né? Então, 50% desse recurso é Tesouro. Depois a gente tem como relevante
as transferências federal, 26%, e as autarquias, onde que a administração indireta, onde que entra SAI, PMJ, Fundação Prolar, que está na casa de 20%. Para ser um pouco mais sucinto, dado que a gente já debateu grande parte dos projetos, a gente vai falar aqui, a gente dividiu em 3 eixos, né? O eixo social, o eixo de desenvolvimento e o eixo de gestão, onde que cada secretaria que compõe cada eixo tem o seu valor orçamentário, né? E as principais ações. Na saúde, temos 208, quase 209 milhões para a Secretaria de Saúde, sendo que desses 209, 53 vão para a subvenção de hospitais, 45 para atenção de média e alta complexidade, 13 milhões para atenção básica, 1 milhão e 200 para assistência farmacêutica, 3 milhões, quase 4 milhões para a manutenção do SAMU, que é um serviço, né, bastante caro, mas muito importante, né, é um serviço que salva muitas vidas, e em torno de 4 milhões para a reforma, ampliação dos aparelhos de saúde. Aqui a gente só destacou os principais, mas tem outros projetos, tem a manutenção da estrutura da secretaria, né, folha de pagamento, dentre outros. Educação, 188 milhões, sendo que 5 milhões vão para creches na periferia da cidade, 1,5 milhão para a construção de novas salas. A gente tem, né, escolas espalhadas pelo município, mas algumas precisam de ampliação, né? A gente está destinando 22 milhões para a manutenção do ensino fundamental, 10 milhões para a merenda, que recentemente vai ser homologado o novo contrato de merenda. A gente conseguiu dar um salto de qualidade. As nossas crianças, para o próximo ano, vão ter uma merenda nutricionalmente melhor, isso é um passo importante. E também a questão de energias renováveis, a gente está destinando 800 mil. Assistência social, um pouco mais de 23 milhões, sendo que 860 mil para o CRAS, que é assistência social, o CREAS é quando já são normalmente um serviço mais especializado de assistência social, onde que já existe, né, já está comprovado o caso de violência, né, tanto violência psíquica, violência física. 1 milhão e 300 para o cofinanciamento municipal de acolhimento à criança e do adolescente e 100 mil para o projeto Capacita Jacareí, que é do desenvolvimento econômico, onde a gente pretende estimular um pouco mais a questão da empregabilidade no nosso município. Secretaria de Segurança, um pouco mais de 18 milhões, com valor destinado para aquisição e manutenção das viaturas. As viaturas, houve um aumento do efetivo da Guarda, né? Essa semana foi aprovado também o Estatuto da Guarda. A gente, com esse aumento do efetivo, precisa destinar um valor para a compra das viaturas e também para a manutenção das já existentes, que estão precisando de manutenção. Na questão de urbanismo, a gente cortou 3 milhões para a Secretaria de Planejamento e algo em torno, sobressai aí, algo em torno de 1,9 milhão para a manutenção dos serviços da Fundação Prolar. Aqui também a gente destaca a regularização de bairros de interesse social, regularização fundiária de núcleos de interesse social e construção de reformas de casas populares. Inclusive, o programa do Morar Bem, né? Acho que a grande parte teve oportunidade de ir lá conhecer, entregou o Bem Morar, entregou a sua primeira uma casa. A gente espera para o ano que vem expandir bastante isso, que é um programa que socialmente tem um retorno muito interessante, muito bonito, né? É um programa muito interessante esse. Secretaria de Esporte, um pouco mais de 10 milhões, com destaque para 3 milhões para construção, reforma e ampliação de espaços esportivos. Isso, né, a cidade hoje possui, né, espaços esportivos, Meia Lua, né, cadê o Valmir?
a Lua tem espaços esportivos lá, né, Valmir? Mas precisa de reforma, precisa de banheiro lá na quadra do... Então, na quadra do Conquista, né? Precisa dar uma reforma no campo, né? Precisa melhorar lá atrás no Lagoa Azul, né? Que tem um espaço legal lá que dá para fazer muita coisa. E assim a cidade inteira, o Campo do Igarapés, outras regiões da cidade que, né? Parque Santo Antônio, Maria Amélia, que tem áreas institucionais, mas que precisa ser reformado. No eixo da cultura, está aqui 4,5 milhões, sobretudo com um pouco mais de 1 milhão para a promoção de eventos culturais, né? A cidade, esse ano, já foi bastante movimentada, com muitas festas, muitas feiras. Então, a gente pretende fomentar isso e também tem um volume considerado para a divulgação, porque não basta fazer, né? A população precisa saber que está tendo evento para comparecer e usufruir desse evento que é feito para ela. Secretaria de Infraestrutura, tem aqui 86 milhões de reais. E aqui a grande parte das obras que a gente comentou no PPA começa a tomar corpo aqui, né? A gente mostrou um pacote de obras grande, não é um pacote de obras que vão ficar prontas no próximo ano, mas, se vocês olharem aqui, merece destaque para a gente estar destinando 6,5 milhões para projetos. Isso é importante, porque você não tem como você fazer projetos, você não tem como você fazer obra se não tiver o projeto antes, né? A gente tem aqui, para desapropriações, algo em torno de 7 milhões. Muitas obras viárias vão passar por, né, propriedades privadas que precisam ser desapropriadas. Então, aqui começa a tomar corpo, né, aquele pacote de obras viárias que a gente apresentou. Aqui tem 22 milhões também destinado para o Turi, é aquela obra lá na Nilo Máximo, né, que infelizmente está paralisada, mas que agora a gente pretende até abril estar retomando a obra. A gente está fazendo uma licitação agora de um as-built, né, que é para verificar como a obra ficou muito tempo parada, o que acontece, como são aqueles piscinões ali, para quem não sabe, aqueles piscinões ali na margem da Nilo Máximo, e como a obra ficou muito tempo parada, o piscinão assoreia. Então, para voltar ao ponto que se parou, precisa licitar para ver que ponto que está, para daí tocar a licitação de novo. Então, a gente espera que a gente retome essas obras em abril, por volta de abril. Secretaria de Mobilidade, a gente está destinando algo em torno de pouco mais de 20 milhões para a Secretaria de Mobilidade. Ressalta-se Educação no Trânsito, 200 mil. A implantação do COI, né, o COI que está na Secretaria de Segurança, mas que também vai fazer uso de parte da Secretaria de Mobilidade, então é algo em conjunto. Então, tem a destinação aqui, por isso que o COI está tanto na Secretaria de Segurança quanto na Secretaria de Mobilidade. E, sobretudo, 1,2 milhões para ampliação e manutenção da sinalização de trânsito, né? Um trânsito seguro passa sobretudo por sinalização, educação. Secretaria de Meio Ambiente, 58 milhões, né? Sendo que 46.900 ficam para a manutenção do fundo de limpeza, né? Que é coleta de lixo, varreção, né? Para manter a cidade carpina. Então, para manter a cidade limpa, a gente, né, espera gastar quase 47 milhões, é um valor bastante elevado, né? Mas é um valor que é necessário para manter nossa cidade limpa, com coleta de lixo, tentar aumentar a coleta de lixo seletiva. Mas também estamos destinando quase 1 milhão para a revitalização de áreas públicas, mais de 100 mil para a recomposição de mata ciliar, implantação de um plano municipal de manejo de animais, quase 500 mil, mais de 500 mil. Então, essas são as principais ações da Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pouco mais de 2 milhões e 700, sendo que quase 300 mil para manutenção da incubadora de empresas e 300 mil para a conservação do mercado municipal de Jacareí. Do SAI, a gente tem 172 milhões destinados para o SAI, sendo que 40 milhões para o sistema de água e esgoto e em torno de 20 milhões aí de recursos do SAI para ampliação de obras de infraestrutura, de coleta e abastecimento de água. Esse foi o eixo
de desenvolvimento. E, por fim, né, os gastos aqui no eixo de gestão, esse aparece menos, né, porque o eixo social e o eixo de desenvolvimento ele está em contato direto com o cidadão, onde o cidadão vê a política pública de fato, é onde chega perto dele. Mas para que as outras secretarias consigam executar as suas atividades, tem um eixo no meio, né, que a gente chama de secretarias meios, que é quem faz projeto, quem articula. Então, tem todo um meio de campo aí que é formado pelo eixo de gestão. Então, aí a gente tem Secretaria de Governo, 3.700.000, né, onde estão as subprefeituras, né, que executam as atividades de infraestrutura, algumas atividades de infraestrutura, tanto no Parque Meia Lua, quanto no São Silvestre. E temos a Escola de Gestão, que vem, né, atuando bastante na profissionalização e qualificação dos nossos servidores, né, o que é muito importante. A gente tem gente muito boa na máquina, né, que precisa, assim, como todos nós, ter qualificação constante, né. Acho que é inerente, né, dos processos, as tecnologias mudam, né, a sociedade muda e todos nós precisamos de qualificação, por isso estamos dando uma atenção especial para a Escola de Gestão. No Secretaria de Planejamento, um pouco mais de 7 milhões, temos os 2 fundos aí, né, que são utilizados, né, na área urbana. Câmara Municipal, 24.554.000, IPMJ, 87.953 milhões. Administração e RH, 14.800.000, Finanças, 3,5 milhões, Procuradoria, 4.400.000 e o Gabinete do Prefeito, 5.100.000. Essa é a nossa expectativa de receitas e as expectativas de despesas. Passar a palavra agora ao presidente Rodrigo para abrir para perguntas, questionamentos. Obrigado, Celso. Neste momento, vamos abrir a palavra aos presentes para esclarecimento das dúvidas. O Celso Florencio, secretário de Governo, primeiramente, agradecer a sua presença aqui. Eu acho que, não sei se é uma dúvida de todos, mas nós fomos conhecer o CSI, né, conhecido como CSI de Guararema, é o Centro de Segurança Integrado. E se discutiu, desde o início dessa gestão, um valor para a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, para que eles dessem início à implantação do COI na cidade. Esse valor aqui, que está na mobilidade, não daria para deixar direto lá na Secretaria de Segurança? Sim, vamos lá. Não, o COI está na Secretaria de Segurança, mas o que acontece? Muitas das câmeras hoje já estão na Secretaria de Mobilidade. Então, você pode otimizar a estrutura do COI fazendo uso de uma estrutura que já existe dentro da Secretaria de Mobilidade, dentro da Diretoria de Trânsito. Então, esse valor é para melhorar essa estrutura já existente na Secretaria de Mobilidade para que seja incorporada ao COI. Né? Então, por isso que existe essa questão tanto na Secretaria de Segurança quanto na Secretaria de Mobilidade. As câmeras hoje existentes, elas são as câmeras de trânsito. E se já existem essas câmeras, por que não a gente melhorar a estrutura que a gente já tem e incorporar num sistema unificado? Então, essa é a ideia. Acho que a sua pergunta é muito válida, né? Porque às vezes ficam os pontos soltos, né? E precisa amarrar. Ainda para o ano que vem, o COI é uma coisa muito cara, né? Então, o valor que está aqui, ele é um valor para o início dos investimentos, né? Então, isso não quer dizer que isso seja o valor final. O COI ele tem um sistema muito caro, né? E a gente está tentando fazer parceria para conseguir baratear isso, parceria junto ao Parque Tecnológico de São José, que é quem criou e implementou o COI de São José, um dos pioneiros, né, do Brasil. Se não me engano, foi o primeiro ou o segundo. E, né, esse tipo de parceria faz com que barateie o sistema, a estrutura, né, de câmeras. Então, a gente está tentando
estudando a melhor forma de fazer isso, né? O COI sai nessa gestão e vai sair tanto, né, utilizando a capacidade em parceria, né, tanto utilizando a capacidade existente na Secretaria de Mobilidade, mas ele é chefiado pela Secretaria de Segurança, que é quem tem know-how, quem entende do assunto. Então, só para deixar bem claro, a secretaria responsável pelo COI é a Secretaria de Segurança. Isso. Tá, e só para emendar nisso, como é que está, no nosso projeto de campanha, no nosso plano de governo, a gente iria integrar a cidade ao sistema Detect do governo do estado. Isso daí já andou alguma coisa? E para baratear o custo de instalação dessas câmeras, a gente já ia aproveitar o cabeamento de fibra ótica já existente. Você sabe como está isso, Celso? Está andando, mas é algo que não é trivial de ser, né? Mesmo porque existem acordos que precisam ser feitos que não dependem só da gente. Às vezes, esses acordos ficam um pouco mais morosos, você mesmo lembrou, que, né, tem a necessidade de um acordo com o governo do Estado. Então, esses acordos, essas coisas que não dependem única e exclusivamente da gente, acaba atrapalhando um pouco o andamento, mas está andando sim. Inclusive, a gente tem conversado muito com São José, né, que é quem tem know-how, né, e está andando e vai andar. O ano que vem a gente consegue, né, ter recursos até mesmo orçamentários e financeiros para a criação do COI, para dar o pontapé inicial. Ele está, sim, na Secretaria de Segurança, mas ele vai utilizar a estrutura da Secretaria de Mobilidade. A estrutura já existente, né, é óbvio que vai precisar de uma expansão da estrutura. A estrutura que existe hoje de câmeras não é suficiente, né, a gente precisa melhorar, mas também tem que se aproveitar o que já existe. Ô Celso, eu queria perguntar para você sobre aqui, ó, o eixo da infraestrutura e da mobilidade. Aqui está destinando 250 mil de ciclovias na infraestrutura. E aqui na mobilidade também, construção de ciclovias e ciclofaixas. 750. Por que está entrando nos dois? É porque ainda existe como a separação foi feita, né, recente, né, foi feita no começo do ano, ainda existe algumas coisas que estão, né, com a infraestrutura, existe ainda não existe uma separação muito clara das competências, né? Muita coisa hoje é feita em parceria entre as duas secretarias. A ciclovia que foi feita que liga o Paraíso ao Parque da Cidade, né? Essa ciclofaixa, ela foi feita na Secretaria de Mobilidade, utilizando a estrutura do infraestrutura, porque a Secretaria de Mobilidade ainda não tinha corpo técnico para a elaboração do projeto, para fazer o edital de licitação para a ciclovia. Então, ainda muitas das competências não estão totalmente divididas, porque não se tem quadro, ainda não se conseguiu dividir certinho todos os quadros, não, porque a gente ainda tem que otimizar o recurso. Então, se uma estrutura pode servir as duas secretarias, que ela é interessante que sirva. Então, por isso que a gente acabou deixando um valor um pouco menor até na Secretaria de Infra, para que possa ter projetos, a elaboração de projetos, toda essa parte mais documental fique na infra, né, porque a Secretaria de Mobilidade ainda não tem essa questão. Não tem. Como nós estamos na mobilidade, eu vou aproveitar já essa pasta para esclarecer uma dúvida. Nós sabemos que na questão de multa de trânsito, ela entra como dinheiro do Tesouro? Não, entra como recurso vinculado. Tá. Então, sendo recurso vinculado, a gente está vendo aqui que a ampliação e manutenção de sinalização de trânsito. E a gente sabe que um pouco da destinação do dinheiro das multas no trabalho da educação. Não dá para entender que uma boa sinalização também faz parte da pedagogia da educação, porque daí poderia a gente estar distribuindo mais o dinheiro das multas na questão de sinalização, porque aqui nós estamos gastando mais de 1.250.000. Sim, porque esse 1.250.000 é recurso vinculado.
o recurso oriundo das multas, ele não pode ser utilizado para comprar remédio na Secretaria de Saúde. Ele não pode ser usado para comprar um terreno para a construção de uma creche na Secretaria de Educação. O recurso de multas, ele vai para a educação, sinalização, ele tem que ser gasto com o trânsito, né? Então, aqui, esse recurso ele vai para a educação do trânsito, para a sinalização. Concordo contigo que um trânsito mais bem sinalizado cai o número de multas, né? Então, investir em sinalização, e o importante para a gente não é olhar a multa, e sim a questão dos acidentes, né? Porque se o trânsito é seguro, não tem acidente. A multa é para quem, né, vai infringir a lei de trânsito. A gente que não quer que as pessoas infrinjam a lei de trânsito, a gente quer que as pessoas respeitem a sinalização, que as pessoas não utilizem o celular quando estão dirigindo. Esse é um grande problema hoje na nossa cidade, não só na nossa cidade, isso é uma realidade nacional, né, de dirigir utilizando o celular, falando no celular, escrevendo no celular. Tem pesquisas que mostram que você escrever no celular é pior do que você dirigir bêbado. O risco ao acidente ele é muito maior. E isso tem que, sim, a gente tem que multar quem está fazendo isso, porque quando a pessoa ela assume a responsabilidade de digitar no celular e dirigir, ela não está única e exclusivamente colocando a sua vida em risco, ela está colocando a vida de terceiros também, que não tem nada a ver com a mensagem que ela está escrevendo no celular dela. Então, é nessa linha que tem que ser. Tá, então, mas então, essa parte de investimento, então, também vai ser um pouco direcionado dinheiro de multa. Não, o dinheiro da multa, ele vai para isso. Ele não pode ser utilizado para outra coisa. Tá, mas então está ali. Tá. E a questão agora da cultura, não posso deixar de mencionar, porque eu acho que a prevenção é o melhor remédio, né? A gente está vendo a violência, a ociosidade, nossa juventude, tudo na rua, e a cultura e o esporte trabalham junto. Eu estou vendo que, na pasta da cultura, o investimento está um pouco vulnerável, porque nós sabemos que, quando você fala aqui que vai gastar em promoção de eventos culturais 1.190.000, e nós já sabemos que no nosso município ele tem a prática de grandes exemplos que tem um gasto não muito baixo em eventos que marcaram e contribuem muito com a identidade e também com o entretenimento da população jacariense e do Vale. No meu entendimento, está faltando aqui ficar visível, como eu questionei no LDO, as oficinas culturais descentralizadas, o maior investimento para que se atenda todos os segmentos culturais. Né? Porque aqui eu estou vendo que está muito pouco destinado para ocorrer essas oficinas descentralizadas, principalmente, né, nesses bairros que nós sabemos que tem uma vulnerabilidade social, o índice de violência muito alto. Né? Então, eu queria entender, nessa promoção de eventos culturais, eu consigo enxergar a descentralização das oficinas nos bairros distantes, no centro e também distante? Vamos lá. Primeiro que isso daqui é uma apresentação resumida, né? Quem quiser, os vereadores tiveram acesso, mas também quem quiser ter acesso anterior à votação do projeto de lei que a gente encaminhou, é só encaminhar um e-mail para a Secretaria de Governo, né? governo@jacareí.sp.gov.br, e a LOA são mais de 300 páginas, né? Aqui a gente só fez uma apresentação bem sucinta, porque senão a gente acaba estendendo o resto da noite. Mas essa sua preocupação é extremamente relevante, sim, e a gente já está estudando, né, a questão das oficinas centralizadas vão ser voltadas para os bairros, sim. Inclusive, a gente está segmentando a cidade em mais 4 regiões, né, 4 regiões que são mais distantes do centro, que vão ter um carinho especial na área de infraestrutura, mas também de cultura e esporte, que é a região onde já existem as subprefeituras, né, Parque Meia Lua, São Silvestre, mas também aquela região da Dom Pedro, né, que é mais distante do centro da cidade,
que é a região do Garapés, 1º de maio, 22 de abril, e a região do Cidade de Salvador, que também é uma das regiões, a região hoje onde se concentra mais de 1/3 da população jacareense, está ali nas margens da Nilo Máximo. Então, essas 4 regiões a gente está trabalhando para que no ano que vem você tenha, vão ter 8 atividades da Fundação Cultural, que elas estejam descentralizadas, fiquem aqui nessa área urbana adensada da cidade, mas que ela também vá para essas 4 regiões mais longe e que ela saia do eixo do centro. Tanto a cultura quanto o esporte, ela não tem que estar na região central, ela tem que estar perto das pessoas. Então, a gente está investindo bastante nessa questão, sim, essa sua preocupação está sendo levada a sério. E só para encerrar as minhas observações, minhas pontuações, eu queria só salientar que aqui nós estamos vendo também aqui o orçamento já do gasto legislativo para 2018. Então, eu queria deixar claro para a população de Jacareí que a Câmara Municipal já começou economizando, porque pela porcentagem que a Câmara tinha de solicitar para o orçamento de 2018, nós já estamos fazendo uma economia e estamos mantendo praticamente o mesmo orçamento de 2017. Então, a gente já está começando o ano já economizando, tendo essa consciência de usar o necessário do cofre público, porque o que a Câmara deixa de utilizar, o poder público, o executivo, ele pode estar colocando em forma de prestação de serviço para a cidade e para o desenvolvimento da cidade. Então, eu já queria deixar isso esclarecido para a população, porque senão no final do ano ele fica esperando que a Câmara devolva tantos milhões. Mas então já estou esclarecendo que já estamos conscientes do valor do orçamento, então nós já estamos economizando, não solicitando da Prefeitura o orçamento que, por lei, nós tínhamos direito de estar fazendo. Não é isso, Celso? Exatamente. Esse ano a Câmara fez um esforço muito positivo de economia financeira, economia de dinheiro, e esse ano será repassado, devolvido para a Prefeitura 2.800.000, não é isso, senhora presidente? Mais ou menos 2.800.000, e que está ajudando bastante a saúde da cidade, que possibilitou a assinatura do aditivo da UPA do Dr. Telmo, Então, vai passar a ser adulto, Essa economia que foi feita pela Câmara, pelos nobres vereadores aqui presentes, possibilitou que um aumento da expansão da UPA do Dr. Telmo, para que possa atender os adultos também no próximo ano. Então, só que para o próximo ano, foi feito tanto, espero que continue a economia financeira, mas já foi feita também uma economia orçamentária, vendo que, dado que se é possível economizar em determinadas ações, já se planejou o orçamento para o próximo ano com economia. Então, até recebo meus parabéns pela atitude, de não só economizar financeiramente esse ano, que possibilitou uma melhora, vai possibilitar uma melhora para o sistema de saúde da cidade no ano que vem, com a UPA do Dr. Telmo atendendo os adultos, mas também pela economia orçamentária, que é o respeito com o dinheiro público que todos temos que ter. Então, só para esclarecer, Celso, a sobra da Câmara desse ano vai toda na implantação da UPA adulto? Isso, ela vai toda, ainda vai faltar, doutor Rodrigo, porque o custo é muito alto, mas ela vai possibilitar o pontapé inicial da UPA do Dr. Telmo para atender os adultos. No que vai ser usado esse dinheiro lá? Oi? No que vai ser usado? No custeio da própria unidade. O custeio da própria unidade para atender os adultos está girando em torno de mais de 11 milhões por ano. Então, é um custo muito elevado. A saúde, o senhor bem sabe, ela tem um custo fixo, um custeio muito alto, tanto na parte de exames, atendimentos, folha de pagamento. Então, hoje o custo da infantil, você lembra de cor? Mas o custo da infantil é muito próximo do custo do adulto. Ele está em torno de um pouco mais de 10 milhões, entre 10 e 11 milhões. Então, esse ano a gente gastou esse valor. Então, para o ano que vem,
esse dinheiro será muito bem-vindo para a manutenção da UPA do Dr. Telmo. E, como o senhor bem sabe, né, para começar a UPA, hoje existe um prédio vazio, né? Precisa comprar mobiliário, precisa comprar aparelho médico, tem uma série de questões que precisa um investimento inicial para que a UPA comece a operar. Então, além desse custeio existente para a manutenção da UPA, para que ela comece, é necessário um investimento inicial alto. É necessário colocar um dinheiro substancial para comprar mobiliário, toda a estrutura, porque hoje a gente tem um prédio, né? A gente está usando metade dele com a UPA infantil, para que a gente possa usar outra metade com a UPA adulto, é necessário um investimento significativo. Então, quero já parabenizar aqui a presidente Lucimar pela economia, pela gestão que fez esse ano, todos os colegas vereadores que contribuíram. Então, a gente pode falar para a população que o que a Câmara economizou vai servir para equipar a nova UPA infantil em Jacareí, a UPA adulta em Jacareí. A UPA adulta, né? A Câmara, ela não, né, legalmente, né, constitucionalmente, o papel da Câmara não é executar, né? Tanto que quem executa é o Poder Executivo, né? Na figura da Prefeitura, mas o papel da Câmara em poupar recursos financeiros e devolver a quem pode, de fato, economizar, executar, foi extremamente importante nesse caso. Então, agradeço a todos, né? Acho que na pessoa da senhora presidente, mas foi um esforço coletivo, né? E isso possibilitou que a UPA começasse, né? Também foram investidas algumas obras, esse dinheiro chegou já tendo destino também algumas obras de infraestrutura no 1º de maio, né? De asfalto, das vielas que faltava a infraestrutura lá no bairro, então foi destinado tanto para algumas obras que estavam precisando ser feitas de infraestrutura no 1º de maio e também para dar o pontapé inicial da UPA adulto do Dr. Telmo. Celso, gostaria também de fazer algumas perguntas também. Boa noite, obrigado pelos esclarecimentos. Só para pegar um gancho a respeito do que o doutor Rodrigo falou, a respeito do UPA 3, mas então é o município que faz o investimento de instalação, não é a OS que vai assumir? Não, a organização social ela gere, né? O município repassa, quem vai comprar os equipamentos, como já foi acordado no contrato de gestão, né, que foi até assinado em 2016, no ano anterior, o contrato de gestão prevê um investimento, está lá, vai ser gasto tanto em tal aparelho, tanto em tal mobília, mas quem faz o investimento é o município, né? Porque a OS ela administra uma estrutura do município, né? A UPA é do município, né? Se um dia trocar a OS, os equipamentos são do município. Então, por isso que quem faz o investimento é a municipalidade. Isso está previsto no contrato de gestão que foi até anteriormente assinado. Entendi. E com relação ao COI, eu me lembro que eu sei do assunto, mas não me lembro de detalhados, na verdade. Daqueles 10 milhões, alguma coisa do Santander, está lembrado? Sim. Me parece que tinha, se não me engano, até o vice-prefeito citou isso algumas vezes aqui em reuniões e eventos que a gente teve, de 1,5 milhão separado para investimento em instalação de câmeras, né? Isso. Agora eu vi aqui 800 mil para a implantação do COI. Esse é um dinheiro adicional, até porque o COI ele não custa 1,5 milhão, o COI custa muito mais. Então, foi destinado 1,5 milhão da folha do Santander, né? Foi 3 milhões para a saúde, 3 milhões para pagar as licenças-prêmio do funcionalismo, né? Foram distribuídas várias atividades, 1 milhão foi para o memorado da Fundação Prolar, e esse 1,5 milhão do COI, ele não é suficiente para a instalação do COI. O COI custa algumas vezes mais do que esse valor. Então, esse recurso do COI já está separado. Isso daqui ainda é mais uma complementação para que a gente consiga viabilizar o COI no município. Entendi. Então, além de 1,5 milhão, vai mais dinheiro. Mais 800 aqui, e vai faltar mais alguma coisa. E vai mais. Mas que vai ser investido ao longo do tempo, né? Porque toda essa estrutura, a gente não consegue do dia para a noite, né? Então, ao longo do ano, a gente vai fazer investimento e o COI começa mesmo, de fato, em 2019, que a gente consegue ter uma incisão maior e começa a ter resultados. Obrigado, Celso.
Quero fazer como diz o caso, umas perguntas aí. Esse dinheiro que está para a mobilidade urbana, eu tenho indo lá falar com o Edinho, e ele manda falar no infraestrutura. Aí eu vou na infraestrutura, manda falar com o Edinho. Já quase está demorando já quase um ano, já vai fazer quase um ano isso aí. E aí, no Parque Minha Lua, não fizeram nada de essa lombada levada, né? Que se fala. Porque lá é muito baixo, é avenida, e os caras gostam de correr um pouco. Então, se tiver isso, vai tranquilizar o pessoal do bairro, porque dá muito acidente na Avenida dos Migrantes. Lá é na Lourenço da Silva. São 4 avenidas que precisa fazer. Será que o povo do Parque Minha Lua, porque quando eu vou na feira, agora eles só pergunta disso. Pergunta dessa lombada, porque é muito perigosa. Será que agora sai? Quem vai fazer isso? Vai ser a mobilidade urbana ou a infraestrutura? Isso é mobilidade. Mobilidade urbana. Pode ir lá, é mobilidade. Mas por que ela não tem funcionário? Oi? Ela não tem funcionário para fazer? É infraestrutura. Mas acho que eles têm contrato. Então, tem que fazer um contrato. É porque, assim, o que acontece? Tudo que é relacionado a trânsito está na mobilidade. Mas algumas coisas têm que ser executadas pela infraestrutura. Que até a gente volta naquela conversa inicial, né? Porque tem um pouco lá, um pouco cá. Porque a estrutura foi dividida, né? Mas muita coisa ainda está em ambos está com um pé em cada lado. Então, precisa, sim, de uma ação conjunta de ambas as secretarias. Então, ela ainda vai contratar uma firma para fazer isso aí. Isso. Para fazer as lombadas. Inclusive, realmente que eu penso o seguinte, eu ando muito para os bairros. Quem deveria ter essa lombada é nos bairros, não é no centro da cidade. Por que no centro da cidade? No centro da cidade tem muita gente e tem um marronzinho. E nos bairros não tem nada. Não tem marronzinho, não tem nada. Mas no centro precisa ter também, Valmer. Tem pedestre, tem então a lombada, a questão da lombada ali, a faixa elevada, muita gente pensa que é uma lombada diferenciada. E não é. Na verdade, a faixa elevada, o que você está colocando? Você está tirando o diferencial do carro, que passa no mesmo nível, e você dá preferência ao pedestre, porque você leva o caminho dele, você não muda, você não tem altos e baixos no caminho do pedestre. Então, você faz isso para o carro, quando você muda a prioridade, ali você está dizendo, a prioridade aqui é o pedestre. O pedestre pode sair de uma faixa, passar para outra, sem encontrar um desnível. Quem vai encontrar o desnível é o carro. Essa é a ideia da faixa elevada, tanto que ela é uma faixa elevada e não uma lombada estendida. Mas ela também funciona como uma lombada, né? Ela tem um ponto positivo, né, que a gente chama de externalidade, né? É quando não é a função dela, mas ela gera um resultado positivo, né? É uma externalidade positiva, ela gera um resultado positivo que é nessa atividade, que ela passa a ser uma lombada também, mas, na verdade, ela como se você mostrasse para o pedestre a prioridade é você, né? E você vai mudar de lado da rua sem encontrar um desnível. Então, existe uns bairros aí que precisa, tem que ter, você quer ver? Tem que ter. Parque Minha Lua, Jardim Paraíso, e ali no Cidade de Salvador, ali no Pitoresco, aquela avenida, os caras descem com tudo. E outros bairros, e graças a Deus já está fazendo no Parque dos Príncipes, aquela avenida lá, fizeram 2. E eu quero deixar claro aqui, que quando eu converso com o secretário Edinho, ele fala, não tem dinheiro, mas no outros bairros ele faz. E no Parque Belu não fez nenhuma. Eu queria que até quem estivesse escutando a TV Câmara, para ele ver como que é o negócio. Aí, mas não tem dinheiro, não tem nada. Mas no outros bairros faz. Parece que isso aí, eu tenho que falar, parece que é até uma discriminação com o vereador. O que tem que deixar claro, o vereador, sinceramente, que o asfalto não é da mobilidade, né? Não é asfalto, falando da lombada, mas é feita levada. de asfalto, mas é feita com asfalto. Né? Então, precisa das duas, porque quem faz o estudo é o trânsito, a gente volta naquela conversa, né, inicial que a gente teve,
Quem faz o estudo é o trânsito, precisa da parceria das duas. Outra coisa, ponto de ônibus. Esse dinheiro também para fazer os pontos de ônibus? Tem dinheiro aqui separado para fazer. Porque a aviação Jacareí, no contrato dela, só faz 10 pontos no ano. Até a população que alguém está assistindo... É 1 ponto por ano. São 10 pontos ao longo do aditivo do contrato, que foi de 10 anos. Não é nada, já está no aditivo que foi assinado. E aí fica por conta da prefeitura. Fica por conta da E prefeitura. o povo da cidade de Jacareí, eu que ando muito de ônibus, está aqui de prova o Flavinho que viu dentro do ônibus, né, Flavinho? Não deixa mentir não, fala a verdade. E aí, do ônibus, se você desce no ponto que está coberto, está chovendo no banco. E se você vai no outro, já não tem nem embaixo, que está chovendo a mesma coisa. Então, eu gostaria que, nesse 2018, a Prefeitura e a Mobilidade Urbana e a infraestrutura desse só adianta aí, que não tem lógica ficar pagando uma passagem de ônibus 4,10 e ficar na chuva. Lá do Lagoa Azul, eles terminaram o ponto lá, né? Terminaram. Lá, o pessoal da SUB também colaborou. Isso, já foi lá, já vi o ponto de ônibus lá. Ficou bom lá? Sobre campo de futebol. Será que em 2018 vai sair os campos de futebol para não precisar jogar em São José dos Campos, precisar jogar em outra cidade? Porque a cidade de Jacareí tem muito atleta. O atleta é aquele que calça uma chuteira e um tênis e vai jogar. Não interessa a gente jogar. Para mim ele está bom, está jogando. Entendeu? Então, é vergonhoso. Na administração passada, tinha que fazer jogo em São José dos Campos, que não tinha um campo. Paulinho sabe disso, né, Paulinho? Médico Esporte. Aí, graças a Deus, tem um campo no Parque Melo hoje que fez o lambrado, e também lá na Vila Garcia. Eu acho que é só. O Garapés vai sair também o campo lá. Não, mas que está o lambrado. Está pronto, que a Band Vale pode transmitir o jogo. Aí, esse é o campo. E o resto é tudo campo aberto. Não tem lógica de o juiz capitando o jogo lá. Né? Então, eu espero que Deus ajude que em 2018 vai realizar o sonho desse povo. Agora, o mais é esse estar de ponto de ônibus que as mulheres grávidas, com criança, cadeirante, todo ali, fica reclamando. Ô, vereador, e o ponto? O ponto está aí, só que não tem cobertura. Mas eu quero agradecer você pelas perguntas que você fez, os vereadores daqui, e vamos lutar. Sem luta, nós não vamos chegar lá. Né? A gente está aí para contribuir com a população, vou cobrar, porque eles colocaram aqui dentro, foi para cobrar, e vamos ajudar o Isaías Santana a administrar a cidade de Jacareí, porque eu tenho confiança no Isaías e todos os funcionários da prefeitura, que a cidade de Jacareí será a melhor cidade do Vale Paraíba no final do nosso mandato. Celso, eu gostaria só de aproveitar um ganchinho ali e fazer mais uma observação, ou seja, mais uma pergunta. O governo já pensou em instalar na cidade aquelas faixas 3D, que dá uma sensação de lombada, né? Você conhece aquelas? Não? Não. Tem em outra cidade implantado, rapaz, você que está de carro, dá a impressão que você tem que a faixa ela é alta. É um grafite, né? O grafite, exatamente. É um grafite. Não, a gente não... É mesmo? Não pensou nisso ainda, não, mas é algo que pode ser estudado, sim. Pode ser visto pessoal do trânsito, ver a viabilidade disso, né? E acho que não sei se é viável, se é legal, né? Porque a gente também tem que seguir o Código de Trânsito, né? Que tem lá as normas de como que tem que ser feita a faixa. Acho que você está falando até, acho que foi de Cuiabá que eles fizeram esse grafite, né? Mas não acredito que tenha sido da prefeitura. Porque a faixa de trânsito ela tem as normas que ela tem que seguir, né? Seguir a BNT lá, as normas brasileiras. Então, tem todas umas questões que ela tem que seguir um padrãozinho ali. Então, não sei se isso é viável, mas se for, acho que talvez pode ser até interessante, sim. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, porque, sem dúvida, oferece bastante segurança, pelo que eu pude perceber. Obrigado, Celso. Nada. Só quero deixar registrado aqui que hoje eu fiquei feliz quando eu vinha vindo para cá, e quando cheguei na porta do Mercadão, aonde que chama Pegadinha, do Silvio Santos e do Faustão, que quando o cara chega ali, escorrega e cai. A infraestrutura, ela está colocando ali, fez um teste, colocando
na entrada do Mercadão ali, fez já estou colocando um negócio amarelo lá, certo? Que não escorrega mais. Se for provado, que hoje caiu 2 mulheres lá, se for provado aquilo lá, eu tenho certeza que ninguém vai cair mais lá naquele piso do Mercadão, porque ali preocupa muito. Eu coloquei na internet, eu tenho certeza, passei o pé lá, o cara, posso passar o sapato? Passei o sapato, não caiu, fui lá na hora do almoço, bastante gente foi lá, também viu, reclamando, eu falei, vem aqui para você ver aí. Chegar lá, eu acho que vai ser aprovado, se Deus quiser, não vai precisar arrancar o piso, porque é um dinheiro público que colocaram lá, e também aquela massa que eles colocaram lá, vai ser um teste aprovado para ninguém cair mais naquele piso ali do Mercadão. Alguém mais tem perguntas? Bom, quero tirar só umas dúvidas minhas aqui, Celso. Ali na mobilidade urbana tem a construção de abrigos, R$750 mil por mês. No final da administração passada foi assinado no apagar das luzes um aditamento absurdo, onde prorrogaram o contrato da empresa de ônibus por mais 10 anos e a contrapartida foi a construção de 100 pontos de ônibus. A empresa está fazendo a parte dela? A empresa está fazendo, mas é mínimo o que foi acertado, né? É muito baixo a contrapartida da empresa. Então, o aditivo que foi assinado no ano passado, eu acho que não são nem 100, viu, Rodrigo? Eu acho que são 10, não são? Não tenho esse número. 10, não, uma média são 10 por 10 anos, que daria São 100 por 10 anos, 10 por ano. Isso, 10 por ano, que não é nada, continua não sendo nada. Por isso que a gente teve que destinar, no orçamento da cidade, um valor voltado, porque não se tem como alterar um contrato que já estava assinado, já estava em vigência. Então, dado que no contrato não existe a contrapartida da empresa, né, que isso não pode nem ser levado como contrapartida de tão pouco que é, a gente vai destinar um recurso maior para que a população não fique desabrigada enquanto espera o ônibus, né, que a população que usa o ônibus é a população, né, que mais carente, que precisa, sim, de uma maior atenção do poder público. Então, por isso que a gente destinou recursos orçamentários para isso. Outra dúvida que eu queria tirar rapidamente aqui é que na saúde, tá, a gente aumentou a subvenção aos hospitais filantrópicos, que eu acho que na última gestão, no ano passado, nesse ano foi programado 27, 29 isso. milhões, estamos subindo para 52 milhões de reais. Quem fez, como foi planejado esse aumento do orçamento? Os comitês gestores, eles participaram dessas discussões? Se esse aumento substancial, ela vem só da arrecadação da cidade ou depende de transferência federal ou estadual? Não, as subvenções que estão aqui são de recursos do Tesouro, né? Existem recursos vinculados também que vão para os hospitais, né, que na média e na alta complexidade, né, que é a competência do Estado, da União, mas esse valor significativo que você está vendo aí, que saiu da casa dos 30 milhões e ultrapassou 50 milhões para subvenção de hospitais, ele é, sim, recursos do Tesouro Municipal, né, recursos do Caixa Municipal. E o que tem de substancial nisso daí? As UPAs. A UPA, a OS, o SIM, né, tem todo esse aumento que houve da estrutura de saúde do município, esse aumento existe, sim, precisa de um respaldo, né, financeiro, né? A gente está colocando uma OS para administrar o SIM, onde que a gente espera reduzir ou até zerar a fila de especialidades, né? A gente criou a UPA, a UPA do Dr. Telmo passou a ser infantil esse ano que vem passa a ser adulta, né? Coisa que não existia. A gente aumentou o atendimento na Santa Casa, aumentou o repasse para o São Francisco, né? A gente colocou uma OS para administrar a UPA do Meia Lua, que a gente, né, vai cobrar tudo isso está dentro dos 52 milhões. Está dentro. Então,
voltando à sua pergunta, isso daqui faz o gasto, né? E de onde que vem esse dinheiro? O prefeito ganhou com uma bandeira da saúde, né? Então, é necessário economizar em outras áreas para que se consiga levar recursos para a saúde. Então, existe, sim, um aumento da arrecadação, mas esse aumento de arrecadação, que poderia estar diluída em outras áreas, ela pegamos e concentramos também na área de saúde. Com a saída do pronto atendimento da Santa Casa, haverá diminuição do repasse para a Santa Casa? A gente acredita que sim, né? Porque o repasse para a Santa Casa, ele não é repasse único, ele é direcionado para o atendimento, né? E quando você tira atendimentos da Santa Casa, esse custo cai para a prefeitura. Então, é possível, sim, que tenha uma redução, né, dos repasses para a Santa Casa. Mas esse repasse, a prefeitura vai continuar, assim, com a responsabilidade sobre a Santa Casa, né, e que em nenhum momento vai faltar recurso para a Santa Casa. Bom, e para mim terminar aqui, na questão de infraestrutura, já estão previstos R$ 582 mil para a construção da terceira ponte. Ela depende de financiamento? E como é a expectativa da prefeitura para essa obra? Então, a terceira ponte ela sai, né? Aí o valor é pequeno, a ponte está orçada em 14 milhões, mas a ponte está ali sobre o Rio Paraíba, numa área que depende de desapropriação, numa área que tem invasão, numa área que passa pelo terreno do Estado, e é muito mais fácil se estivesse passando sobre terrenos privados. Quando passa no terreno do Estado, é muito mais complicado. Então, esses valores aí, que a princípio não são substancial para a execução da terceira ponte no próximo ano, mas no ano que vem já começa, as conversas com o Estado estão evoluindo muito bem, eu estou acompanhando pessoalmente as conversas com o Estado, né? Ela já saiu da Procuradoria daqui, tivemos parecer favorável do Centro Paula Souza, chegou na Secretaria de Desenvolvimento, passou pela análise deles, eles encaminharam para a Secretaria de Planejamento e agora está voltando para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que é quem tem a posse da área, para daí passar para o governador assinar o termo de posse para a gente poder entrar na área. Só que tudo isso é um trâmite, né, que no nosso cronograma ele é algo muito longo, porque não depende da gente. Então, o projeto executivo está pronto, né? O projeto executivo existe desde 2009. A gente vai manter o projeto, fazer pequenas alterações, porque, né, afinal de contas, já se passaram 8 anos e a área já não é mais a mesma, né? Existe uma outra realidade, mas a gente vai aproveitar o mesmo projeto executivo, isso já vai dar uma economia na casa de quase R$200 mil, e a terceira ponte começa no ano que vem, sim, e deve terminar final de 19, começo de 20, porque daí a gente consegue ganhar ritmo de obra, fazer tudo certinho, está no planejamento. Se tiver a possibilidade de um financiamento para a obra, ela vai vir com recursos de financiamento para que a gente possa destinar para outras áreas que têm mais dificuldade de captação, né, recursos. Então, se a gente precisa, saúde é uma área que sempre vai precisar de ajuda para comprar medicamento e nunca tem financiamento para isso. Para obra de infraestrutura, você consegue financiamento de forma mais fácil. Mas o contexto político e econômico do país não é dos melhores. Então, a gente está se planejando para que, se não vier o financiamento, a gente consiga executar, sim, nos próximos 2 anos e meio, 3 anos, até a gente ter essa terceira ponte no nosso município. Mais alguém vai perguntar? Não posso, participando da frente do meio ambiente do trabalho, não tem como deixar de a gente comentar na lei de orçamento anual sobre a questão do nosso meio ambiente. Nós temos a plena certeza que o orçamento maior da pasta da política pública do meio ambiente vai na questão dos serviços de coleta, de limpeza urbana, mas aqui na planilha apresentada, eu dando uma olhada aqui, a recomposição de mata ciliar, 150 mil. E a gente sabe que o trabalho de educação ambiental é muito necessário.
Então, a gente tem que investir muito na coleta seletiva. E a gente falando em recuperação de mata ciliar, a gente olha para o nosso Rio Paraíba do Sul. Não está pouco investimento na questão ambiental, porque a gente sabe que Jacareí ela é muito rica na questão de águas, né? Visto as nascentes de vários bairros aí, a água se perdendo. Então, para que se recupere, para que se proteja e para que se cuide e preserve as águas naturais que nós temos no nosso município e distribuída em várias localidades diferentes de declínios e situações. A gente pega lá o Igarapés, aí você pega lá, vai lá no Jardim Maria Amélia, daí você vai lá no Parque Califórnia, e assim você vai indo em várias localidades do nosso município que é rico em águas, né? E então esse investimento não está pouco? Não, sabe por quê? Porque não é só esse investimento. Esse investimento é o que está na dotação orçamentária voltada para isso. Mas se você pegar, toda vez que a prefeitura faz uma obra, ou que uma empresa privada faz uma obra, ou que uma construtora constrói um prédio, ele tem que fazer um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde que ele vai ter que plantar árvore, onde que ele vai ter que fazer alguma recuperação ambiental. Então, a gente consegue, planejando bem, executar sem grandes recursos do Tesouro, consegue ter uma ação incisiva nessa área. Então, esse é um valor, né, importante, um valor significativo, não é? A gente gostaria de colocar mais, mas a gente consegue, com recursos, né, não só do caixa da prefeitura, executar bastante nessa área. Boa noite, secretário Celso. A minha pergunta é com relação à saúde. Nós temos aqui no município uma rede considerado de média cidade, né? É uma média cidade se tratando de Brasil. Eu tive que recorrer a um hospital particular, convênio, e o que aconteceu? Foi uma luxação no pé. Eu fui no hospital, tirou uma radiografia, e na semana seguinte eu fui procurar um especialista. E ele também pediu uma radiografia. Isso eu estou falando dentro do ambiente privado da medicina. A gente sabe também que isso ocorre na rede pública de saúde. Então, exames são feitos em duplicidade. A Santa Casa faz uma radiografia e faz outra. São exames que, na verdade, é um custo desnecessário. Exato. Desnecessário. Nós temos também a outra questão, que é o absenteísmo. Muitas consultas são disponibilizadas, porém não efetivadas, que chega ao limite, um percentual, como o Rodrigo Salomão está colocando, de 30% aproximadamente. Por aí a gente consegue perceber que é um gasto desnecessário. E eu gostaria muito de saber se há, por parte da Secretaria de Saúde, uma informatização para que a gente crie um sistema na rede que o médico possa acessar um prontuário do paciente e verificar quais exames foram feitos, aqueles exames disponibilizados, para que a gente não tenha esse desperdício de recurso público. Sim. Né? E eu, assim, não vi ainda na nossa cidade e tantas outras espalhadas pelo Brasil, de a gente enfrentar esse tema, né? Porque 30% de consultas, quantas consultas são feitas na nossa rede de saúde anualmente? Tem alguma ideia? Não tenho de cabeça, não. Mas é são muitas muito, consultas, né? Então, o percentual de 30% sobre isso, se a gente não consegue aproveitar os 30%, mais 20%, a gente consegue tirar da fila muitas pessoas que, por falta de vaga, ainda não acessaram uma consulta médica, né? Então, acho que esse é um eixo importante que os municípios têm de enfrentar, é a modernização desse sistema na saúde, porque hoje a gente tem computadores, tem tecnologia para isso, né? Flavinho, mas eu não sei se a gente... na verdade, nas UBS, esse sistema já é implantado. Já está implantado. Que é o Fast Medic.
Então, você de uma UBS, na outra, você consegue acessar o prontuário dos pacientes. Com os exames? Com os exames. Disponibilizados? Você digita tudo, né? Você vai passando ali, você tem o histórico do paciente. Mas concordo com você que a gente deveria buscar uma forma de integração dos serviços que atende a urgência e emergência com as UBS, as unidades de saúde da família. Que é um gasto em duplicidade que muitas vezes acontece, né? E falo também da parte do absenteísmo. E mais do que isso, eu vou longe. Pela minha experiência, a gente gasta muito dinheiro com exames que são ruins. A gente devia ter criar uma auditoria para que constantemente se analisasse a qualidade dos exames. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei por 11 anos como médico concursado e pedi exoneração faz uns 4 anos. Mas existia um contrato no meu tempo, quando eu atendia nos postos de saúde, com uma empresa que fazia as mamografias da cidade, que era um lixo. A chapa que você via era de péssima qualidade, e daí você gastava dinheiro com a chapa, e quando a paciente chegava para te trazer a mamografia, você era obrigado a pedir o ultrassom. E sempre fiz uma crítica, mas a gente nunca era ouvido. Então, essa questão do absenteísmo, eu acho que devia ter uma ação mais enérgica do poder público, né? Os consultórios particulares funcionam assim, né? No dia anterior, quase chegando à noite, eu recebo ligação: olha, está confirmada a sua consulta, não está? Né? Então, acho que essa tem que ser uma ação enérgica, porque se a gente consegue, nesses 30% de consultas que são perdidas, a gente recuperar 20%, eu acho que a gente consegue trazer muita gente que ainda não teve acesso a essas consultas a ter, né? Esse é um ponto que eu queria colocar para você, a gente primar aí pela modernização dos sistemas na área da saúde. Isso não é só um problema jacariense, mas o doutor Rodrigo sabe que isso o Brasil inteiro passa pelo mesmo problema, né? Exatamente. E eu digo mais, Luiz Flávio, a gente precisa investir nessa questão de gestão na máquina inteira. Se você for ver, existe possibilidade de ter economicidade dos recursos públicos, não só na saúde, mas em diversas outras áreas, né? Automação, né? Investimento em TI, a gente espera melhorar a nossa qualidade dos nossos sistemas, que isso é um investimento que se faz, que gera um retorno financeiro grande na sequência, né? Você gera economia na sequência. Então, investir em TI, né, em tecnologia de informação, é sim um passo importante para que a gente consiga fazer mais com menos. Mas vou falar uma coisa: a gente tem que botar o dedo na ferida e sabendo que a gente tem que melhorar. Muito desse absenteísmo também é pelo sistema de marcação dessas consultas, que eu considero equivocado. Hoje você vai na UBS, tem gente marcando consulta aqui para daqui 4, 5, 6 meses. 4, 5, 6 meses para frente, o cara nem lembra que tem consulta. Sem contar também os exames que são feitos anteriormente à consulta, e quando chega o dia da consulta, o médico não tem um parâmetro mais exato da condição de saúde do paciente. Eu tenho plena convicção que nós avançamos muito no setor de urgência e emergência, vamos avançar muito na especialidade agora com a terceirização do SIM, mas a gente o ano que vem tem que ser um ano de foco para atendimento básico da saúde. Isso que você colocou é importante, porque quando você tem uma fila muito grande, você está doente, você espera 6 meses uma consulta, ou se você tiver a possibilidade, você vai no médico particular, né? Se você não tem possibilidade, você tem que criar outros meios, porque quem está doente não pode esperar 6 meses. Né? Então, por isso que o abstenteísmo é alto. Né? Mas isso passa para uma redução da fila, né? Você conseguir marcar o médico com uma regularidade mais rápida, né? E isso ajuda muito para reduzir o absenteísmo. Mas o absenteísmo, né, não é impossível zerar, sempre vai existir, né? Existe na rede particular. Hoje já existem, Celso, serviços de call center que são criados dentro da prefeitura, que eles ligam confirmando essas consultas no dia anterior. Eu acho que a saúde é tão cara, eu acho que de repente é um jeito de você fazer essa gestão, levando, já que a gente tem uma escassez de vagas enorme. Né? A gente chegou a olhar alguns aplicativos também na área de saúde, que onde o paciente tem no smartphone, ele consegue lá fazer
baixa o aplicativo que avisa ele da consulta, que lembra quando a consulta está chegando, que tem todo o histórico dele ali, que vai... Hoje existe ferramenta assim e a gente está olhando para isso, mas é algo que a gente está caminhando, e está caminhando, né, a passos largos, mas precisa ser feito muitas mudanças ainda. Mas a ideia é muito positiva. A outra questão é com relação à construção de unidades. A gente sabe que construir unidades habitacionais requer financiamento. Os municípios não têm orçamento adequado para fazer construção, que é caro. Então, você construir um conjunto de 100 unidades é um investimento altíssimo e que os municípios recorriam ao Minha Casa Minha Vida, né, como a gente fez aqui nos últimos anos. Eu pergunto para você, há projetos a serem inscritos no programa federal? Tem, a Fátima está escrevendo. Houve acho que você deve acompanhar também, esse ano houve um problema sério, que o Ministério focou as atividades dele, do Minha Casa Minha Vida, para a faixa de municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, como nós estamos na faixa acima, isso acaba sendo muito ruim, porque a gente não consegue. Mas a gente espera que, para o próximo ano, normalize essa situação junto ao Ministério e que a gente consiga financiamento para a faixa 1 e 1,5 para municípios com mais de 50 mil habitantes. A questão da construção de unidades habitacionais, como você bem lembrou, não é muito viável para a execução do município, né? Tanto que antes do Minha Casa Minha Vida do governo federal, era muito voltado às construções populares, ficavam nos COABs estaduais, né? O Minha Casa Minha Vida substituiu os programas estaduais, né, os CDHUs, os COABs que existiam. Então, para o município é inviável financiar esse tipo de financiamento por questões de recursos, né? Mas a gente espera que o ano que vem já se normalize. Existem projetos ali na região da Nilo Máximo, existem projetos ali na região do Paraty, para essa faixa de 1,5 para o próximo ano. Vamos ver se... Mas isso está a depender de recursos do Ministério das Cidades. Tá. Por fim, eu tenho outro tema aqui, e outros vereadores também têm nos ajudado nisso, nós temos somado forças para isso, que é com relação à pessoa idosa. Em 2050, existirão mais idosos no nosso país do que pessoas jovens. E a gente, por exemplo, olha aqui na assistência social, e o orçamento destinado à assistência social ao idoso, ele tem uma cifra aqui de R$1.061.000, ao passo que a assistência à criança e ao adolescente, 5 vezes mais, R$5.486.000. Eu queria saber de você se há uma possibilidade de a gente fazer algum remanejamento para que a gente pudesse, dentro desse valor aqui proposto na LOA, a gente aumentar esses repasses, né? A gente está percorrendo as entidades e, assim, o valor repassado por todos os entes federativos. A União repassa R$1.500 mensais para as entidades. E hoje nós descobrimos lá que está 1 ano atrasado esse repasse. O Estado também passa um valor muito pequeno, né? E o município um pouco mais, mas muito aquém das necessidades dessas entidades. Não é um momento de a gente entender que esse crescimento da população idosa também tem que ser refletido no orçamento do município? Sim, eu concordo plenamente contigo. Inclusive, eu digo que a gente já entendeu, porque a gente triplicou o valor do orçamento desse ano. Ele está 3 vezes maior. Só que a gente tem que, né, um passo de cada vez. Triplicar já é bastante. E quando a gente tem uma colcha de... Eu costumo comparar o dinheiro público, o orçamento, a um cobertor curto, né? Para você ter a orelha quentinha, você tem que deixar o pé gelado. Você nunca vai conseguir ficar com a orelha e o pé quentinho. Então, eu acho que a gente deu um passo importante, sim, em triplicar esse valor, né? Eu acho muito significativo, dá 3 vezes mais do que o orçamento que foi aprovado no ano anterior, mas eu acho que
a princípio, a gente tem que ir gradual, porque senão vai faltar, você vai tirar dinheiro de... E hoje as crianças ainda têm uma proporção maior, uma parcela maior na sociedade. E muitas vulneráveis ainda, muitas em situação extremamente vulneráveis. O abrigo hoje das crianças, né? Os abrigos para acolher os menores da prefeitura, ele tem um gasto absurdo, é um gasto muito alto, é muito elevado. E é triste a situação que essas crianças e adolescentes vivem. Então, é difícil você tirar esse recurso. Eu acho que a gente tem um passo importante, o orçamento da assistência social, ele subiu bastante, salvo me engano, no ano passado foram 13 milhões para assistência, 13 a gente passou para 18. Então, eu acho que isso já foi um passo importante, e para o próximo ano a gente espera conseguir dar um passo maior ainda, mas tem que ser gradual, um passo de cada vez. Sim, mas a questão não é se eu só coloquei a criança e adolescente como um comparativo. Não é que eu acho que tenha que destinar recursos da criança e adolescente para a pessoa idosa, mas é a gente procurar, principalmente dentro do custeio da máquina, a gente tentar encontrar o que se pode diminuir, principalmente com viagens, despesas diárias, para que a gente pudesse aqui engordar ainda mais o orçamento do idoso. E foi como você falou, o cobertor é curto, R$30 mil que serão repassados às entidades, é um aumento significativo em relação ao que era. Mas ainda assim, Celso, a gente tem visitado todas as entidades, né? E ainda é um valor muito baixo, dado o custeio que elas têm, né? Um idoso, por exemplo, hoje o custo mensal dele é de R$3 mil. Com o valor que a gente vai repassar, de R$30 mil, para a entidade, por exemplo, Lar das Acácias, vai ser R$600 para cada idoso, né? Porque se a gente triplicar, 30 mil, dividido por 50, é em torno de R$600. Eu não disse 30 mil, né? a gente vai triplicar o valor. Então. Mas não disse que é 30 mil, não sei de cabeça, não. Mas a gente vai triplicar, a gente triplicou o valor destinado. Não passou de 10 para 30 mil, a gente. Não vou ter esse valor aqui. Não sabe o valor exato. O valor, né? que vai ser repassado para o Lar das Acácias, eu não sei te dizer, a gente triplicou ele, mas não sei te dizer. Então, mas eu quero colocar esse contexto aqui para a gente ver a importância que a gente, em termos de país, dá ao idoso, né? Nós precisamos fazer com que o idoso ele seja mais inserido no orçamento. Sim, mas aqui você está olhando para uma única rúbrica voltada para o idoso. Mas tem idoso no esporte, tem idoso na saúde, tem idoso em outras secretarias, tem o olhar de outras secretarias, os idosos na Fundação Cultural. Então, você tem o olhar, você está olhando aqui, único e exclusivamente, para o idoso na assistência. Perfeito. Mas isso não quer dizer que não tem idoso na educação, na fundação, na saúde, etc. E é isso que eu defendi no PPA, né? Que nós tivéssemos investimento no idoso em todas as áreas. Mas o que eu estou dizendo aqui é se tratando de verba específica com relação ao idoso. E aqui está claro para a gente que a verba específica, programas voltados exclusivamente ao idoso, está aqui como R$1 milhão, né? Isso. Mas eu coloco essa questão porque nós precisamos amadurecer isso, ampliar esse repasse. Por exemplo, a gente não tem a Casa do Idoso no município, né? E é uma reivindicação aí de muitos. Por exemplo, na questão da saúde, nós temos as UBSs, mas nós não temos, por exemplo, uma junta, uma casa onde você tenha médicos ali especialistas, que é o geriatra. O idoso tem as suas peculiaridades, tem as doenças que mais o acometem, né? Então, é essa a nossa luta aqui na Câmara Municipal, né? Não é uma luta minha, mas é de todos os vereadores aqui, para que a gente possa equilibrar esse orçamento, tendo também como um ator importante a pessoa idosa, né? Então, é um apontamento que eu faço. É importante deixar claro que, inclusive, esse ano, apesar do orçamento ter um valor 1/3, né, do valor que a gente está propondo para o ano que vem, mas daquele recurso até que o Juarez lembrou do Santander, 1 milhão foi para as entidades. Então, já é uma preocupação nossa as entidades. Esse 1 milhão que não estava nem planejado, não estava nem previsto, que foi oriundo da folha, ajudou.
Então, acho que essa preocupação que você trouxe também é nossa, né? Mas a gente tem que fazer o que é possível. Infelizmente, né, nem tudo que a gente gostaria de contemplar tudo, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando tudo e vai tentando ampliar os serviços. A gente também tem a consciência de uma política tímida para a questão dos jovens do nosso município, né, Celso? E aqui a gente não pode deixar esquecido, que nem o Luiz Flávio ele comentou da questão da vigilância, responsabilidade na economia, com viagens diárias, mas tem que lembrar que vocês do governo, da equipe transparente, já começaram mostrando que vieram para olhar o serviço e valorizar a questão dos contratos da pública, né? Visto que vocês que denunciaram aquele suposto desfalque altíssimo na Prolar, né? Então, é um dinheiro, mais de R$1 milhão investido. Esse dinheiro poderia ter sido melhorado as condições, antecipado a regularização fundiária de algumas localidades e também, se tivesse alienado os terrenos, que supostamente teve um gasto estrondoso, que está sendo investigado por todo mundo. Então, eu acho que esse olhar, esse governo já está tendo. Exatamente. Porque, senão, já teria passado esse rombo no cofre público, né? Então, a gente vê a seriedade que está vendo e a gente sabe que tem política que nós precisamos dar conta. Porque, se a gente não der conta, principalmente da juventude hoje, e também acompanhar o crescimento populacional dos idosos, a gente está vendo também a questão da política da mulher. Então, quer dizer, a assistência social, por si só, ela tem um pouco investimento, até mesmo pela divisão orçamentária estipulada pela lei federal, que a educação é 25%, a saúde 15%, a gente sempre gasta mais do que isso, toda cidade gasta mais de 15%. Então, a gente tem essa noção dessa seriedade, dessa responsabilidade. Mas, aqui, assim, a gente sempre, cada um aqui tem uma frente para trabalhar junto e a gente vai acompanhar a seriedade da execução, né? E ficar de olho mesmo, né, para que não aconteça o que aconteceu na Prolar, que foi um desfalque grande para o cofre público. Foi 1,2 milhão só no ano de 2016, né? Então, está no Ministério Público, está investigando, mas poderia ter sido feito muita coisa com esse dinheiro. A gente também está, questão de diárias, viagens, a gente cortou bastante, né? Inclusive agora no fim do ano a gente cortou mais ainda. E também tem privado muito pela transparência. Em agosto a gente conseguiu regulamentar a lei de transparência, né? A lei de acesso à informação no município. Então, hoje, qualquer cidadão pode pedir qualquer informação quanto à administração pública, né? Então, as secretarias respondem. Se o cidadão não estiver contente, ele pode recorrer. Na primeira instância, que é o secretário que responde. A segunda instância é uma comissão formada entre o secretário de governo, a administração e o procurador-geral. E a terceira instância é o prefeito. E os pedidos de informação, eu sou a segunda instância, quando se recorre, né? Eu faço parte da comissão de segunda instância e até agora a gente não precisou responder nada. Então, na primeira instância já está sendo dado todos os pedidos de informação, o que é um passo gigantesco, porque a gente leva a transparência para o munícipe e todo mundo passa a ser fiscal da prefeitura, sim. E ajudando a gente quando houver erros, porque muitas coisas acontecem, às vezes, porque todos estamos sujeitos ao erro, né? Às vezes acontecem alguns erros, às vezes, às vezes, né, pode haver algum desvio, né, que não está aos nossos olhos. Então, a população, sim, é convidada a ser fiscal da prefeitura, né, a ser fiscal da gestão e privar pela essa transparência. Mas muito boa a sua fala. Bom, acho que mais ninguém, né? Então, agora eu vou passar a palavra à vereadora Lucimar Ponciano para o encerramento dessa audiência pública. Então, nós agradecemos a explicação do secretário de governo, Celso Florencio, a presença dos vereadores, a presença dos
servidores da Secretaria de Governo da Prefeitura, a diretora da Secretaria de Mobilidade, os jacareenses aqui presentes e todos os telespectadores presentes para acompanhamento da audiência pública da LOA, Lei Orçamentária de 2018. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública. Uma boa noite.